Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques da edição de hoje. Projeto Raízes Agroecológicas é lançado na Embrapa, reunindo pesquisadores do Brasil, Argentina e da Bolívia. Se une para fortalecer a agricultura familiar. Alimentos saudáveis, artesanato e cultura popular marcaram a 9ª Feira de Reforma Agrária, que reuniu produtores de várias regiões em Aracaju. No Médio Sertão do Estado, a assistência técnica da Endagro tem impulsionado a produção de leite e garantido mais renda a pecuaristas de Nossa Senhora da Glória. E ainda, família unida e tecnologia na rotina. O povoado Bezerra, em Carira, uma propriedade vem se destacando na produção leiteira com apoio do Senar. Fique com a gente, o Sergipe Rural está apenas começando. A gente começa o Sergipe Rural de hoje direto de Carira, no Médio Sertão Sergipano. No povoado Bezerra, uma família vem se destacando na produção de leite. Com apoio do Senar e uso de tecnologia, o trabalho na propriedade ganhou mais qualidade e resultados. Em Carira, no povoado Bezerra, uma família tem transformado a produção leiteira com o apoio da assistência técnica do Senar. Em relação ao lucro, melhorou a venda do leite? Melhorou mais um pouco, né, do que o que era, né? Hoje, os filhos estão à frente da produção no sítio Bezerra, onde mantém 17 vacas e alcançam uma média de 230 litros de leite por dia. Meu pai não queria seguir para tirar o leite 2 vezes. Aí eu fui conversando, pai, vamos mudar. Aí o pessoal do Senar também entrou em ação, aí começamos a trabalhar junto. Mas só que ele era aquela resistência, sem querer mudar. Eu falei, pai, vamos mudar aos poucos. Aí um rapaz andou aqui, da assistência que dava a ele. Aí ele faz o teste em 2 vacas, aí nós começamos com 2 vacas. E ele sempre, não, que os bezerros vão ficar judiados demais e não vai dar certo. Eu disse, pai, mas dá certo. Aí começamos, isso foi em 2018 e estamos até agora, no leite. E vamos continuar. Começaram tirando de 1, 2, daqui a pouco já estava com 3, aí passou para 4, 5. Aí já está melhorando. Vai, rapaz, devagarzinho você chega lá. Aí foram continuando. E graças a Deus hoje nós mudamos de posição, né, que é tirar o leite na ordenha. Há 3 anos, a tecnologia faz parte da rotina da família. Reinaldo falou sobre as melhorias obtidas e destacou a importância do refrigerador, fornecido pela empresa Nativille. O carro aqui às vezes chegava às 5 horas da manhã, a gente 3 horas da manhã estava de pé para tirar leite. Hoje em dia não, se você acordar um pouco, estiver chovendo, você acorda mais tarde um pouquinho, que você vai colocar o leite, não tem horário de colocar o leite no tanque. Reinaldo também comentou os avanços na produção a partir da assistência oferecida pelos técnicos do Senar. Sem o Senar a gente não era nada, porque a gente tirava leite, trabalhava mais meu pai, e a produção de leite era muito pouca. Depois que o Senar entrou, a gente aumentou bastante, que na verdade a gente tirava muito pouco, e agora já tiramos um pouco a mais, muito mais, de que quando trabalhava com meu pai. Então, o Senar, na minha vida, para mim, ajudou muito, porque eu já trabalhei em São Paulo muito e hoje eu não preciso ir mais, eu estou vivendo por aqui mesmo, na minha terra mesmo. O Senar segue comprometido em apoiar pequenos produtores no fortalecimento da atividade no campo. O agente mobilizador, ele vai até os produtores rurais, né, assistido pela assistência técnica do Senar, e através disso a gente monta as demandas, vê o que os produtores estão necessitando e ofertamos cursos de formação profissional rural e também de promoção social, através de diversos cursos que o Senar oferta para os produtores. O técnico de campo do Senar, Davi Lopes, ressaltou a importância de o produtor aplicar os conhecimentos repassados pela assistência técnica e reforçou o papel da instituição no desenvolvimento rural. O Senar entra para apoiar o pequeno, médio e também os produtores que queiram, né, aderir a esse projeto do Senar, onde um técnico, veterinário, zootecnista, engenheiro agrônomo, independente da cadeia produtiva, faz o acompanhamento gerencial do negócio e também o técnico, que a gente aqui observa desde a cura do umbigo até o descarte de animais, substituição de reprodutor, recentemente ele fez isso. E assim, são várias ações que a gente discute com o produtor, entra num comum acordo
e ele vem implementando. É um dos produtores que se destacam aqui no município de Carira. Para garantir alimentação de qualidade ao rebanho, a família cultiva milho para silagem e rolão, além de plantar palma. Antes, o transporte no sítio era feito com carro de boi. Agora, com a evolução da produção, conta com um trator que facilita o manejo da terra. Com assistência técnica, dedicação e muito trabalho, a família de Reinaldo contribui para o fortalecimento da bacia leiteira na região. E agora vamos conferir a previsão do tempo para os próximos dias em Sergipe. Então confira no mapa como fica o clima na sua região. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o tempo parcialmente nublado vai predominar no sábado e domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida e isolada em parte do litoral sergipano. No agreste sertão do estado, o tempo segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta com a chegada de uma massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 22 e 33 graus. No município de Aquidauã, a temperatura deve chegar aos 31 graus. 32 em Boquim e 33 graus em Cedro de São João. A seguir, a gente destaca a cobertura da 9ª Feira da Reforma Agrária, que trouxe mais uma vez produtos sem agrotóxicos para a mesa dos sergipanos. E ainda, pesquisadores e produtores rurais participam em Aracaju do lançamento do projeto Raízes Agroecológicas. O Sergipe Rural volta já. A Praça Fausto Cardoso, no centro da capital, foi o local escolhido para receber a 9ª Feira da Reforma Agrária. Produtores de diversas regiões do estado levaram alimentos produzidos no campo livres de agrotóxicos. O evento foi uma grande oportunidade de reunir cultura popular e alimentação saudável. Na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju, aconteceu a 9ª Feira da Reforma Agrária. O evento reúne, uma vez por ano, produtores de assentamentos e acampamentos de várias regiões de Sergipe, que vêm à capital para apresentar e comercializar seus produtos orgânicos. E o objetivo dela é, na verdade, integrar a produção dos assentados, construir essa proposta do MST da importância da reforma agrária, né, que é produzir alimentos livres de agrotóxicos, né, nessa pegada da questão agroecológica, né, e através disso também construir outras bases que não é somente a produção. Né? Aqui está integrado a arte, está integrado a articulação de produtores, a articulação de pessoas que também trabalham com artesania, com trabalho de produção de produtos final acabado, engarrafado, polpa, geleias, né? E toda a articulação com a agricultura familiar camponesa. Na feira, o público encontra uma grande diversidade: laranjas, abóboras, milho, feijão verde, mamão, inhame, batata doce, além de doces, bebidas e lanches produzidos sem agrotóxicos. Para os agricultores, a iniciativa é uma oportunidade de fortalecer a produção e aproximar os alimentos saudáveis da mesa da população. Um empreendimento muito maravilhoso, natural. Nós plantamos e se alimentamos e vamos alimentar Aracaju, Sergipe todo, né? Com comidas saudáveis, nutritivas, sem agrotóxico, comidas naturais. Isso é o envolvimento dessas feiras, deixar comida nutritiva para todos, por causa da saúde, né? Que a saúde está escassa devido muito agrotóxico nas comidas. Nós todos aqui trabalhamos agroecológico, isso aí vai ajudar no sistema do bioma e protegendo a natureza, os rios, as encostas e trazendo alimento de qualidade, sem agrotóxico e sem veneno. Nosso movimento preza a gente trazer saúde para a população. Então, através da nossa cultura na roça, hoje nós plantamos, na minha roça, por exemplo, eu planto com esterco de galinha,
esterco de ovelha, esterco de gado, cinzas, a gente faz a fogueira, aí sobra aquele carvão, a gente pisa. É um adubo natural e dá uma qualidade do nosso feijão. Ó. Não tem, pode levar para fazer análise, aqui não tem nada de agrotóxico, aqui é tudo natural. Eu garanto, e pode fazer um exame de qualidade, porque não tem o selo de orgânico ainda, mas vou ter meu selo de orgânico com fé em Deus. Mas o que eu quero dizer é que a sociedade precisa dessa consciência, de que a gente precisa se alimentar com com alimento saudável, natural. Além dos alimentos, o público também pode apreciar artesanatos de pano e palha de ouricuri. A artesã Ana Cleide, do Quilombo Alagamar, em Pirambu, destacou o valor de poder mostrar sua arte nesse espaço. Mostrar o nosso trabalho da nossa comunidade, do Quilombo, do assentamento também de São Sebastião, né? Mostrar nosso trabalho aqui, o que a gente faz, o que a gente produz, para a pessoa conhecer mais e é um meio de vida da gente. Clientes também comemoraram a oportunidade de ter acesso a produtos de qualidade e sem agrotóxicos. A importância da divulgação, né, dos processos do bem viver, da busca por uma alimentação saudável, das práticas e políticas dentro do sistema agroalimentar, agroecológico alimentar, né? E acho importante para a saúde da população, do planeta, da terra, do solo, da água. É a segunda vez que eu participo. Eu estou achando muito interessante e bom para o consumidor, porque são produtos naturais, orgânicos, né? E assim, nós consumidores, a gente tem que procurar sempre alimentos que dê qualidade de vida, né? Saúde, qualidade de vida. Super organizada, alimentos orgânicos, a gente acha assim fantástico. A possibilidade de fixação do homem no campo, a possibilidade de trazer os alimentos orgânicos, né? Super importante. Então, assim, ficamos muito gratos de encontrar a feira aqui, de encontrar essa feira tão bonita, tão organizada. Estamos admirando a beleza dos produtos aqui. A feira maravilhosa, a gente vê o colorido da natureza, a produção de alimentos orgânicos, organização em cooperativas, produção sustentável, né? Alimento rico, né? e puro, sem veneno para a população. Mais do que um espaço de venda, a feira é também um ponto de encontro, onde produtores de diferentes comunidades trocam experiências e reafirmam o compromisso de levar alimentos saudáveis para a mesa dos sergipanos. Entregar para a sociedade uma feira bonita, com alimentos bonitos, de qualidade e também toda a articulação, né? E esperamos continuar isso para mais anos, com fé em Deus. E também na capital, a Embrapa foi palco do lançamento do projeto Raízes Agroecológicas, uma iniciativa que reuniu pesquisadores do Brasil e mais 2 países com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e promover a agroecologia. Em Aracaju, na sede da Embrapa Tabuleiros Costeiros, aconteceu a solenidade de lançamento do projeto Raízes Agroecológicas. O evento reuniu pesquisadores, técnicos e produtores camponeses do Brasil, da Argentina e da Bolívia. Antes das palestras, o público acompanhou uma apresentação do grupo do Movimento Camponês Popular, o MCP, que destacou a força da agricultura familiar. Se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não planta, a cidade não janta. Foi um evento marcado por trocas de conhecimento. Tereza Cristina, chefe-geral da Embrapa Tabuleiros Costeiros, falou sobre os objetivos do programa e sua contribuição para o enfrentamento da fome no Brasil. A importância de um projeto como esse é a gente caminhar para a segurança alimentar. E a Embrapa tem cumprido esse papel de fortalecer a agricultura familiar e camponesa, os povos e comunidades tradicionais. O projeto foi organizado pela Embrapa Tabuleiros Costeiros e pela Embrapa Cerrados, de Brasília, financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, e pela União Europeia.
e executado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA. Durante a solenidade, pesquisadores e técnicos destacaram a importância do evento para o desenvolvimento da agricultura familiar. Es un evento muy importante para nosotros porque comenzamos la idea de ese proyecto hace más de 3 años. Entonces, esa es la primera vez que logramos realmente reunir los 3 países que participan en ese proyecto, que es para desarrollar las semillas para los pequeños agricultores que aplican las prácticas agroecológicas. Primeiro é a constituição de uma parceria em 3 países com instituições que trabalham o tema de melhoramento genético participativo de sementes. Então a gente cria uma rede de governança aí para capacitar não só os agricultores, mas os técnicos também. A gente trabalha com o aprendizado coletivo. Então eles constroem, eles desenvolvem as tecnologias e trabalham a biodiversidade e o manejo genético participativo. É tudo realizado de forma conjunta. É uma estratégia em que você garante uma maior produção de alimento saudável e ao mesmo tempo você recupera o solo em função da rotação que você tem de leguminosas e gramíneas, que você melhora a matéria orgânica, melhora as condições atrópicas do solo, então isso tudo faz parte de um processo. Ana Maria, dirigente do MCP, ressaltou a importância do lançamento do projeto e a oportunidade de adquirir conhecimento para alcançar a soberania alimentar. Nós viemos com essa experiência já há 17 anos no Brasil, produzindo comida saudável, sementes crioulas, multiplicando e valorizando, né, esse trabalho que é de muitos anos, né, dos agricultores, né? Então, quem planta e alimenta o nosso país são os agricultores. Esse momento aqui é um momento de reconhecimento dessa trajetória, desse trabalho. Durante 5 dias de atividades teóricas e práticas, a programação contou com visitas a propriedades nos municípios de Itabaianinha e Lagarto. Em Lagarto, acompanhamos a visita à propriedade de Alexandre, no povoado Brasagão, onde ele adota corredores agroecológicos. No local são cultivados milho, feijão carioca, guandu, também conhecido como feijão de porco, gergelim, girassol e crotalária. Alexandre explicou a importância de utilizar corredores agroecológicos. O corredor é uma prática muito importante para a gente evitar do uso de agrotóxicos que vem envenenando a alimentação dos nossos povos. Integrante do MCP, Alexandre também é guardião de sementes de milho crioulo. Ser guardião de semente é algo assim que nos resgata a nossa infância e mantém a nossa cultura em dias, né? Que hoje a nossa grande dificuldade é de encontrar sementes que não seja contaminada ainda por transgênico, somente na questão do milho, né? Que as variedades foram sendo perdidas ao longo do tempo e no mercado é muito difícil se encontrar. Então a gente adota essa função de guardar as sementes para multiplicar e manter viva essa cultura. Durante a visita, Edson Almeida, da direção estadual do MCP, destacou a importância dos corredores agroecológicos. Resgatar a maneira ancestral que os nossos antepassados plantavam. Porque quando a gente vê hoje esses plantios aí uniformes, com uma única cultura plantada, a gente entende que é uma área pobre de vida. E os corredores agroecológicos resgatam esse ambiente onde tem muita vida vegetal, muita vida animal. Resgata também muitos pássaros que às vezes tinham deixado de vir para a nossa região, eles vêm. E aí essa vinda dos pássaros também ajuda a controlar alguns animais, alguns agentes da natureza que costumam ser chamados na agricultura convencional de pragas, né? Laras Bahias, integrante do movimento em Pernambuco, contou o que a motivou a participar do lançamento do projeto e falou sobre os resultados positivos do sistema em sua região. Ano passado a gente teve maior proveito nos corredores agroecológicos de Pernambuco, porque as chuvas foram mais fortes no ano passado e esse ano o regime de chuvas mudou um pouco, mas a gente ainda tem a esperança e a persistência, a resistência de continuar
resgatando essas sementes crioulas dentro do nosso estado. Assim, o projeto Raízes Agroecológicas mostra que é possível produzir com sustentabilidade e fortalecer a agricultura familiar. A seguir, a gente mostra como a assistência técnica da Endagro tem fortalecido a produção leiteira no Alto Sertão. É depois do intervalo. A gente volta já. De volta do intervalo, e a gente continua recebendo mensagens de todos os cantos de Sergipe e do Brasil, pelo WhatsApp, Instagram e YouTube do programa. Quer participar também? É simples. Envie sua sugestão, dúvida ou comentário para o nosso número 79999284631. Sua participação é fundamental. E agora vamos acompanhar quem está conosco no programa de hoje. Começamos com a energia de quem está sempre com a gente. Nosso abraço para o Beto Góes, ligado toda semana no Sergipe Rural, e para o Rubens Alves, que parabenizou o nosso estado e a nossa gente com muito orgulho. Da Bahia, recebemos o reconhecimento do Eduardo Gomes, de Jacobina, que elogiou a diversidade das nossas reportagens em atender às várias cadeias produtivas. Muito obrigado pela sua análise, Eduardo. E o coração sergipano bate forte em São Paulo. O José Alves mandou um bom dia carinhoso a todos os conterrâneos. E o João Bosco Lima, de Tobias Barreto, nos emocionou ao contar que, mesmo morando há 55 anos em São Paulo, faz questão de visitar sua terra querida todo ano. É essa conexão que nos inspira. E em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão, a assistência técnica do governo do estado, através da Endagro, tem impulsionado a produção leiteira entre pequenos pecuaristas. Um trabalho que combina dedicação, boas práticas de manejo e orientação técnica da empresa agropecuária de Sergipe. Fomos até a propriedade do pecuarista Romildo e de sua mãe Maria Rita, para mostrar o trabalho realizado por mãe e filho no campo. O governo de Sergipe, através da Endagro, vem oferecendo suporte técnico com foco em boas práticas de manejo e alimentação, contribuindo para o fortalecimento da produção de leite na região. Romildo, que possui 10 vacas leiteiras, destacou a importância do leite para o sustento da família e o impacto da assistência técnica recebida. A assistência técnica da Endagro é muito importante para a gente, porque ela traz benefícios muito importantes, como a inseminação, plantas, entre outros benefícios. Já apliquei vários conhecimentos muito importantes e quero aplicar mais ainda. Com o apoio dos técnicos da Endagro, Romildo implantou o consórcio de gliricídia, com palma forrageira. A propriedade recebeu 100 mudas como parte da ação da Endagro. O técnico Bruno Guirra explicou como funciona esse tipo de orientação no campo. Essa gliricida é uma espécie que ela foi introduzida aqui na nossa região, ela adaptou-se muito bem e ela pode ser utilizada na alimentação animal. A gente recomendou aqui na propriedade que fosse feito o consórcio entre palma e gliricida. Isso para quê? Para a palma, para a gliricida servir de adubo para a palma e também a gliricida servir de alimentação animal. Ela é uma planta que tem um bom teor de proteína, esse teor de proteína ele varia entre 30% e 30% e é utilizada para a alimentação dos bovinos. Além das orientações sobre nutrição e manejo, a Endagro também incentivou Romildo e Maria Rita a solicitarem o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, ferramenta essencial para o acesso a políticas públicas e crédito rural. A partir do CAF, tanto a mãe como os filhos puderam acessar o Pronaf. Dona Maria Rita como Pronaf Mulher e Romildo a partir do Pronaf Jovem. Para o Pronaf Mulher, ela teve a oportunidade de acessar até R$15 mil. E esses 15 mil ela direcionou para as atividades aqui presentes na propriedade. Romildo também fez acesso a esse crédito, mas para ele acessar esse crédito, há necessidade da Endagro fazer a questão do acompanhamento. Esse acompanhamento direcionado ao jovem. E depois desse acompanhamento a gente emite um documento, uma declaração, no qual possibilitará o mesmo a acessar o crédito. Esse crédito é de R$8 mil e ele vai também investir na propriedade.
Na busca por melhorar a produção, Romildo procurou a Indagro, que passou a acompanhá-lo com visitas frequentes. Entre as ações realizadas estão os testes mensais de mastite, orientações sobre higiene na ordenha e controle vacinal do rebanho. Nós estamos fazendo um trabalho na propriedade de seu Romildo, primeiro com as boas práticas agropecuárias na produção leiteira, porque ele já trabalha com ordenha mecanizada, ele já tem um trato com as vacas. A gente está fazendo esse trabalho de melhoramento, que é o quê? O pré-dip, o pós-dip, que nós estamos trabalhando, a questão da mastite, da sanidade animal, para poder evoluir a produtividade dele. Em relação à vacinação, quais são as vacinas e qual a importância delas? A Indagro desenvolve 2 programas, que é o Pecuária Forte e o Mais Saúde no Campo, que são 2 programas que a gente fornece 2 vacinas, a de clostridiose e a de brucelose. O médico veterinário também explicou os critérios para participar do programa de inseminação artificial por tempo fixo, o IATF, promovido pela Indagro. Nosso programa de inseminação é voltado tanto para o gado de corte quanto para o gado de leite. Como nós estamos na bacia leiteira, nosso carro-chefe é o leite. Por que é interessante fazer um programa de inseminação? Porque nós trabalhamos com um alto nível de produtividade com nossos animais. Aqui as médias das vacas é em torno de 18 a 19 litros. Nós podemos subir essa média tanto com ambiência, com boas práticas, com bem-estar e também com manejo genético, que são animais geneticamente superiores, são animais que são comprovados que vão trazer uma melhoria no ganho de leite ou na sanidade dos animais. Dessa forma, vai ter ganho para ambos. A Indagro disponibiliza de forma gratuita uma série de serviços voltados aos pequenos produtores rurais, garantindo assistência técnica de qualidade e acesso a programas que fortalecem a agropecuária no estado. Por exemplo, da inseminação artificial, nós temos o programa de vacinação, sanidade animal, tem a parte também da agricultura, que tem os técnicos e os agrônomos que trabalham mais com isso, mas o produtor, além dele saber como fazer, a Indagro faz o acompanhamento na área da extensão rural. Na verdade, é assistência técnica e extensão rural. Na propriedade de Romildo e de Maria Rita, são coletados cerca de 120 litros de leite por dia, com a utilização de 2 ordenhadeiras mecânicas. Toda a produção é destinada a uma queijaria local. Com o suporte contínuo da Indagro, os pecuaristas seguem avançando no desenvolvimento da atividade leiteira. Todo esse trabalho que a gente faz, o produtor não tem custo, nossa assistência é feita. Qualquer hora o produtor ou vai lá no escritório ou liga e é feita essa assistência dos técnicos irem à propriedade. E o Sergipe Rural de hoje termina por aqui. Nesta edição, você acompanhou o trabalho do Senar junto aos pequenos pecuaristas na produção de leite em Carira. Viu os detalhes da 9ª Feira da Reforma Agrária em Aracaju e ainda soube mais sobre o projeto Raízes Agroecológicas da Embrapa e o trabalho de assistência técnica da Indagro no Sertão. Envie sua sugestão, dúvida ou comentário pelo WhatsApp 79999284631 ou pelo e-mail pgmsergiperural@gmail.com. Até a próxima semana.